Vamos aplaudir Jesus bem forte. Amém. Boa noite. Seja bem-vindo. Pode sentar, amados. Hoje é a quarta-feira da família. Quem ama a sua casa, diga glória a Deus. Quem ama a sua família, diga amém. Se você ama de verdade, você está aqui para lutar pela sua casa. Por quê, pastor? A Bíblia deixa bem claro que aquele que não cuida dos seus negou a fé. A gente precisa cuidar da nossa família. Cuidar não somente ao lado físico, mas também um lado espiritual. Por quê? Porque se a gente não cuida da nossa casa, o diabo cuida. E ele cuida como, pastor? Roubando, matando e destruindo. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar, meu irmão, que enquanto você não largar o passado, você pode morrer nele. Ó, enquanto você não largar o passado, você pode morrer nele. Por quê? Porque o passado faz você fazer o quê? Retroceder. A Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado, esse não olha para onde? Para trás. Mas muitas das vezes a gente tem olhado para trás. E quando nós lembramos do passado, quando nós vivemos o passado, a nossa casa, ela fica para como, pastor? Ela fica dispersa. Por que a casa fica dispersa? No livro de Isaías 43:18, diz o quê? Isaías 43:18. Olha o que diz aqui o livro de Isaías 43:18. Em nome de Jesus. Ó, não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis o quê? Nem considereis o quê? As antigas. Ele pede para você não lembrar do passado e ele pede para você nem considerar as antigas. Mas tem gente que está vivendo assim. Como, pastor? Como um museu. O museu que vive de quê, irmãos? De passado. Mas aí coloca para mim na NVI. Olha o que diz aqui na NVI, no nome de Jesus. Esqueçam o que se foi. Ele pede para você fazer o quê? Esquecer. Esquecer de quê, pastor? Aquilo que já ficou para onde? Para trás. Aí ele diz: esqueçam o que se foi. Aí diz assim: e não vivam da onde? No passado. O próprio Deus, ele deixa bem claro para você não viver de passado. A Bíblia deixa bem claro lá em Eclesiastes: nunca diga os dias passados serão melhores do que os atuais. Mas muitas das vezes a pessoa ela fica nessa, presa no passado. Presa no passado com uma mágoa, presa no passado com uma tristeza, presa no passado com ressentimento. Algo que faz ele retroceder, ela retroceder. E quando você está preso no passado, meu irmão, você retrocede, você para a sua vida. Pastor, mas alguém me fez mal no passado. É perdoando que nós somos o quê? Perdoados. Por isso que ele pede. O que ele pede? O que ele pede aqui? Esqueçam o que se foi. Aquilo que ficou para onde? Para trás. Porque se você ficar vivendo do passado, você não vai ter uma vida com quem? Com Deus. Por que eu não vou ter uma vida com Deus, pastor? Porque o pai de Abraão, você lembra o nome do pai de Abraão? O nome dele era Terá. E o pai de Abraão, ele tinha 3 filhos: Abrão, Arã e que mais, pastor? E Naor. Isso mesmo. Ó, os 3 filhos. Depois de completar 70 anos, Terá gerou Abrão, Naor e Arã. 3 filhos. Pastor, e o que isso quer dizer isso? O Terá, ele tinha 3 filhos, e um dos filhos de Terá morreu. A logística qual é? É o pai enterrar os filhos? Não. É os filhos enterrar os pais. Mas hoje, para você ver que está assim. O que está acontecendo nesse mundo hoje? É os pais que estão enterrando os seus filhos. E aí, meu irmão, aconteceu isso. E o Terá, ele ficou preso. Por quê, pastor? Preso naquilo que ficou no passado. Pastor, mas Deus me deixou aqui. Se você está aqui, meu querido, é para você cuidar dos vivos. A Bíblia deixa bem claro que deixa os mortos, que cuida de quem? Dos mortos. Ah, mas eu vou ter uma lembrança, não vou ter uma doença, que vou esquecer das coisas. Não, mas você não vai viver mais do passado. Você tem que viver, meu irmão, daquilo que está presente. Porque no versículo 27 diz assim, ó:
E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou quem? A Ló. Logo, o Arã deu logo o que por Terá? O neto. E aí, o que acontece? 28. E morreu quem? Arã, estando seu pai Terá ainda vivo. Quer dizer o que, pastor? Morre o filho e o pai continua o quê? Vivo. Mas aquele filho trouxe uma alegria para o pai. Qual foi da alegria? A família cresceu. Nasceu quem? Do Arã? O Ló. E aí o Terá, ele ficou preso naquilo. Ele não aceitou o filho ter a morte do seu filho. E acontece que ele ficou preso aonde? Na morte do seu filho, que ficou aonde? No passado. E aí diz assim, ó: e morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Olha aí, diz mais, 29. E tomaram Abrão, a Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Saraí, e o nome da mulher de Naor era Mical, filha de Arã, pai de Milca, e o pai de quem? Isca. E Saraí foi estéril e não tinha o quê? Filhos. O Arã, ele morreu, deixou um filho, foi Ló. O Abrão não tinha filhos, porque a mulher dele era estéril. E no versículo 31 diz: e tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló de Arã, filho do seu filho, e Saraí, e sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles a Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até a terra de Arã, e o que eles fizeram? Habitaram ali. O que era Arã? O nome do seu filho. Então ali trazia uma lembrança para Terá. Qual era a lembrança que trazia para Terá? A terra onde eles estavam caminhando do Uz para os caldeus, eles estavam caminhando para ir para Canaã, e eles param numa terra que tinha o nome do seu próprio filho, o filho que ele perdeu. E aí ele paralisou ali. Quer dizer o que, pastor? Ele voltou aonde? Ao passado. O que nós aprendemos lá em Isaías 48, 18? Deus pede para você fazer o quê? Esquecer das coisas que atrás ficam. Você tem que ficar, meu irmão, preso nisso não. Você tem que esquecer. Se você não consegue esquecer, mas pastor, eu tenho lembranças, tá? Mas as lembranças não tem que doer. Não tem que doer por quê, pastor? Porque, meu irmão, aquilo que você pôde fazer, você já fez. Aquilo que você pode fazer, você já fez. Você não pode ficar mais preso naquilo que ficou aonde? Para trás. Porque se você ficar olhando para trás, pode acontecer o quê? O que aconteceu com a mulher do próprio Ló. O que aconteceu com a mulher do próprio Ló? Ela olhou para trás e virou uma estátua de quê? De sal. E às vezes a pessoa está assim, a vida dela não vai nem para frente e nem anda para trás. Você sabe por quê? Porque ela está presa aonde? No passado. Ela não consegue dar um passo, ela não consegue viver algo novo, porque para você viver algo novo, você precisa deixar o quê? As coisas velhas. A Bíblia deixa bem claro lá em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas têm que ficar para onde? Para trás. Se as coisas velhas ficarem para trás, lógico que você vai viver o que, irmãos? Um novo. Mas para você ter um novo, você tem que deixar o que? O velho. O velho, a velha criatura. Para viver um novo, você tem que ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova filha, um novo filho. Mas tem muita gente, meu irmão, que quer que a vida dela muda, mas como que vai mudar se ela vive no passado? Porque o passado te traz tristeza, o passado te traz amargura, ansiedade, medo, pânico. Tudo isso o passado ele vai te trazer, porque trouxe uma grande lembrança para Terá. Qual foi a lembrança, pastor? Ele indo para a terra prometida,
Qual era o nome da terra prometida? Canaã. Junto com os seus filhos, com as suas noras, eles param numa cidade chamada Harã e ele habita ali. Eles habitaram ali e ali, meu querido, ele se conformou. Você não pode se conformar, meu irmão, com as coisas passadas. Se você está se conformando com as coisas passadas, logicamente, a qualquer momento, as coisas passadas, elas vão fazer o quê? Elas vão te fechar. E fechar como assim, pastor? Não vai ter saída. E aí diz assim, ó, versículo 32. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá aonde? Em Harã. Ele morreu lá. Por que ele morreu lá, pastor? Ele não foi nem para frente nem para trás, porque aquela terra trazia o quê? Uma grande lembrança para ele. Era uma terra que tinha o nome do seu filho, um filho que deu o primeiro neto para ele, um filho que provavelmente ele amava, mas era um filho que fez ele parar onde? No passado. O que tem feito você parar no passado, irmão? Pastor, é um antigo amor. Pastor, é um fulano, é um beltrano. Pastor, é um ciclano. Pastor, é algo que eu fiz no passado. Deixa as coisas passadas para trás. Deus quer fazer uma coisa nova. E para Ele fazer uma coisa nova, você precisa deixar o quê? O passado. Por quê, pastor? Se eu não deixar o passado, você, meu irmão, está caminhando uma caminhada com Cristo, mas você vai ficar pela beira do caminho. Por que vai ficar pela beira do caminho? Porque você vai olhar para onde? Para o passado. E olha o que diz em Filipenses 3,13. 3,13. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipos, aos Filipenses. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Estão diante de quem? De você. Você tem que esquecer das coisas passadas. Coloca na NVI também, para mim, por favor. Olha aqui na televisão agora. Diz assim, ó. NVI. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Qual é o nosso alvo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas pastor, se eu olhar para trás, o que você vai olhar? Tem algo que te agrada? Tem algo que te atrai no passado? Porque se tem algo que te atrai no passado, aquele passado vai fazer você paralisar, como Terá. Ele não teve como mais ele olhar para frente, ele não teve mais como olhar para Canaã, ele ficou ali, em Harã. Você sabe por quê? Porque ele não avançava mais, ele não caminhava mais. Por quê, pastor? Porque ele não conseguia mais dar nenhum passo a mais. E os últimos dias de Terá foi esse. Como, pastor? Lembrando do passado. Por que o senhor está falando isso? O versículo 14 diz assim, ó. Coloca na revista corrigida agora. Versículo 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o seu alvo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu alvo tem que ser esse. Para a glória de quem? De Deus. Se o meu alvo não for esse, como é que eu vou alcançar o meu objetivo? Para me viver, meu irmão, as coisas novas, eu preciso deixar as coisas velhas. O Terá não teve como deixar as coisas velhas. O Terá, ele preferiu ficar preso. Ah, pastor, mas era um filho, mas ele tinha outros para cuidar. Ele tinha um neto para cuidar. Ele tinha outras pessoas para cuidar, mas ele preferiu ficar preso no passado. Por isso que eu lhe digo, 1 Timóteo 3,7. 1 Timóteo 3,7. Olha o que diz aqui. Convém também que tenha bom testemunho
dos que estão de fora, para que não caia em afronta e nem no laço de quem? No laço de quem? Do diabo. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Porque o diabo ele vem para matar, roubar e quem? E destruir. E quando você fica preso nessas coisas, olha o que diz em 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, o que acontece com esse cidadão? Ele está negando a fé e é pior do que quem? O infiel. Então, meu irmão, você quer viver uma coisa nova? Sim ou não? Quem quer, diga amém. Deixa as velhas. Enquanto você não deixar as coisas velhas, você nunca vai poder viver algo novo. Por isso que você, meu irmão, tem que se levantar e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga glória a Deus. Mas para isso acontecer, eu preciso deixar as coisas velhas. Enquanto o Terá vivia das coisas antigas, enquanto o Terá caminhava com as coisas antigas, ele morreu nas coisas antigas. Deus quer fazer coisa nova. Lembra onde nós começamos? Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Coloca na NVI novamente. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Agora coloca o versículo 19. 19. Tá normal? Eis que farei uma coisa nova. Na NVI. Vejam, eu farei uma coisa nova. Para fazer alguma coisa nova, você tem que esquecer as coisas velhas. Para Deus fazer uma coisa nova, eu preciso esquecer as coisas velhas. Porque o que ficou para trás, deixa para trás. Tem gente que carrega bagagem velhas. Tem aquele homem que gosta de carregar as coisas velhas. Pastor, eu tenho o meu marido lá, que ele diz que tudo presta. Aí não joga nada fora, aí tem aquele quartinho de bagunça. Ah, mas de vez em quando tem. As mulheres não gostam, não é verdade? Porque fica tudo bagunçado, né? Pastor, as coisas velhas. Não, nunca vai conquistar um novo. Nunca você vai ter uma coisa nova. Porque você ainda gosta das coisas velhas. E as coisas velhas têm que ficar para onde? Para trás. Você tem que esquecer, irmão. Esquecer das coisas velhas. Deixa para trás. Eita, eu vou jogar o marido. Não é isso, né? Não vai nessa, tá? Não vai nesse embalo aí. Não, pastor, é porque ele já está de cabelo branco. Não, não é isso que o pastor está dizendo. Está dizendo que para você deixar as coisas velhas e viver algo novo. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.